Fala, meu povo! Hoje vamos de série? Hoje vamos de série. A gente vai falar de 7 Seconds, uma série de 10 episódios que está na Netflix. Cada episódio tem aproximadamente 1 hora, mas que valem muito a pena. Nessa série, a gente vai ser apresentado ao Peter Jablonski. Tudo começa quando ele está dirigindo seu carro no Liberty Park, em Jersey City, e recebe uma ligação dizendo que a esposa que está grávida está no hospital. Ele fica meio desatento por alguns segundos, aliás, 7 segundos, e acontece uma colisão. A gente ouve um barulho. Quando ele sai do carro, ele vê que tem uma bicicleta embaixo do carro dele e a gente consegue enxergar sangue, muito sangue, numa vala ao lado. Tá nevando, então fica aquela coisa do branco da neve com o vermelho do sangue. Ele resolve chamar então o Michael D'Angelo, que é um policial, que chega com outros 2 policiais, olha pra vala e diz pra ele que eles têm que simplesmente sair de lá e largar a pessoa que tá ali lá, do jeito que tiver. Eles chegam à conclusão que a pessoa está morta e nós chegamos à conclusão que se trata de alguém negro, porque ele fala, não, você não pode se entregar, porque o Peter quer se entregar, e ele fala, você não pode se entregar, porque agora tá rolando muito protesto contra a morte de pessoas negras, meninos negros principalmente, por policiais, e vai dar mó chabu, então vamos embora, esse cara já deve estar morto, deve ser de gangue, porque aqui no parque a galera de gangue fica, então vamos embora. Só que o menino não morreu. O menino ficou ali 12 horas na neve, todo estropiado, até que alguém encontra ele, chama uma ambulância e ele vai parar no hospital. No one saw you, right? A série é baseada num filme russo chamado The Major, de 2014. E ela fala muito dessa questão racial nos Estados Unidos, mas fala de muitas outras coisas também. Mas pensando nessa questão racial, foi escolhido o nome da pessoa que é atropelada na série de Brenton Butler. Brenton Butler é o nome de um garoto de 15 anos que foi acusado de assassinato em Jacksonville. E ele, no julgamento, ele tinha confessado o crime, e no julgamento, no depoimento dele no julgamento, ele diz que a confissão dele foi conseguida pelos policiais por meio de muita brutalidade. E aí, depois disso, uma série de coisas aconteceu e ele foi inocentado. Mas o que tem de parecido entre esses 2 personagens, o real e o da ficção, é só o nome mesmo e a idade. Na história do filme, a gente vai falar muito dessa questão do preconceito racial, como todo mundo já chega a essa conclusão que o menino deve ser de gangue, porque ele tava com uma bicicleta que é meio cara, e nesse lugar que geralmente as gangues ficam, as pessoas simplesmente falam, ah, negro, com uma bicicleta cara, nesse parque, é da gangue. Mas ninguém para pra tentar descobrir se o menino é da gangue ou não, sabe? E o filme trata bastante também sobre corrupção, né? Tem a coisa de como a polícia e essas gangues têm um relacionamento muito mais íntimo do que gostaríamos que tivessem. Tem também o corporativismo policial, que é como, né, todos os policiais vão se protegendo ali para que a honra da corporação não seja queimada. Mas eu acho que todas essas coisas, na verdade, refletem questões individuais. Uma questão desse tipo que fica muito clara na série é a questão parental. Todos os personagens têm algum problema com isso. Então, assim, o Michael D'Angelo, por exemplo, ele não pode ter filhos, então ele meio que fica procurando nos policiais que ele comanda alguém para substituir esse lugar de filho que tá vazio no coração dele, sabe? O próprio Peter Jablonski tem uma questão com o pai dele, que pelo que a gente entende era um traste, e ele tem essa necessidade de querer muito ser um pai melhor para o filho dele que está por vir, né, da mulher que está grávida. A gente tem a própria KJ Harper, que vai ser a moça a auxiliar da promotoria que vai ficar responsável pelo caso. Ela tem uma questão com o pai também, que ela nunca é boa o suficiente pro pai, ou ela acha que ela não é boa o suficiente pro pai. O Fist, que é o policial que vai ser responsável pela investigação desse caso, tem uma questão também parental, porque ele acabou de se divorciar e ele tá preocupado em ficar longe da filha. Os próprios pais do Brenton Butler se questionam sobre como eles foram enquanto pais durante a vida desse filho deles, né, o tempo inteiro. Então essa questão parental permeia. E socialmente, como que ela se reflete? No próprio corporativismo da polícia, que vira um grande pai ali, né, para todos os policiais, e também para a questão das gangues, porque na gangue, que é a gangue dos 5 reis, que é mostrada na série, fica muito claro que você tem um monte de menino sem pai e que o chefe da gangue vira o pai dessas pessoas, vira referência masculina, referência paterna, assim, né, para essas pessoas que acabam se envolvendo também no mundo do crime.
Um outro elemento que é muito importante no filme é a questão da culpa, né? O Peter briga o tempo todo com essa culpa dele por ter atropelado o menino e querer fazer a coisa certa, mas não ter coragem de fazer a coisa certa, ao mesmo tempo se culpar por não ser corajoso. Enfim, a culpa fica ali corroendo ele o tempo todo. E os pais do Brenton também se sentem culpados, né? O pai, que é o Isaiah, se sente culpado porque ele percebe que ele não conhecia o filho dele. A mãe se sente culpada porque acha que o filho ficou ali na vala chamando por ela e ela não estava ali para ajudá-lo. Então, assim, a culpa fica permeando ali o tempo inteiro. I'm losing my mind. E, aliás, aproveitando que eu falei do Isaiah, que é o pai, e a Latrice, que é a mãe do Brenton Butler, os atores que interpretaram esses dois personagens são a Regina King e o Russell Hornsby. E eles são sensacionais, assim, eles são sensacionais, é bizarro como eles conseguem. É muito legal porque os personagens embarcam em jornadas individuais para lidar com essa situação. Eles lidam de maneiras muito diferentes, assim, eu diria que até opostas a essa situação que é apresentada do filho deles. E a gente entende o quanto é possível, existem vários caminhos possíveis para você lidar com uma situação de crise desse patamar. E cada um segue o seu caminho, assim. E ao mesmo tempo que eles são atores maravilhosos e que eles dão conta de uma sinceridade, de uma verdade cênica surreais, os diálogos entre eles são os diálogos mais ricos da série toda, assim. São os mais interessantes, são os questionamentos mais profundos. E é muito legal porque, assim, na história, a família Butler é uma família bastante religiosa. O Isaiah toca piano na igreja, a Latrice canta, eles são super envolvidos com isso, são pessoas de muita fé. E uma das coisas que entra em questão quando tudo isso acontece é a fé. E não só a questão da fé é muito forte porque a família tem isso muito forte, mas tem a questão da crença da imparcialidade da justiça, tem a questão dos arquétipos humanos e tudo isso é questionado, né? Uma outra coisa que eu acho muito legal, assim, é que logo no primeiro episódio eles fazem uma coisa que eu achei parecido com uma câmera subjetiva. O que é uma câmera subjetiva? Uma câmera subjetiva é quando a câmera nos mostra o olhar de um personagem. Nessa série, não é uma câmera subjetiva de fato, mas eu acho que parece. Porque logo no primeiro episódio, a gente não vê o Brenton. Depois eles vão mostrando o Brenton meio que aos poucos. E não só o Brenton, mas como a situação, o quadro, o cenário que a gente vai enfrentar ao longo desses 10 episódios é desenhado meio que aos poucos nesse primeiro episódio. E por que eu pensei na câmera subjetiva? Porque me lembrou o olhar da KJ Harper, da auxiliar de promotoria. Porque ela é uma personagem super complicada, ela é alcoólatra, ela tem essa questão com o pai que eu comentei, ela se sente culpada por um monte de coisa do passado, ela se acha coitada o tempo todo, sente pena dela mesma, desiste, na primeira dificuldade ela desiste das coisas, sabe? Ela é fraca, basicamente. E ela não consegue olhar para as vítimas, ela não consegue encarar nada na vida dela de frente. I'm sick of their eyes. Even when they're dead. Então é como se no primeiro episódio eles fossem mostrando pra gente as coisas pausadamente, do mesmo modo como durante os 10 episódios da série a KJ vai indo devagar, paulatinamente, se aproximando desse caso, se aproximando da vítima, se aproximando da verdade. Então, não sei se foi essa a intenção, mas eu fiz essa analogia pra mim foi muito claro isso e foi muito interessante. E falando em KJ Harper, o Fish faz um contraponto com ela. Porque o Fish, que é o policial que vai investigar o caso, ele é um cara que quer investigar o caso, entendeu? E ele é meio debochado, então ele meio que empurra ela pra frente porque ele precisa dela pro caso andar. Mas ele meio que, tipo, não me importo com ela, só quero que ela seja funcional para o caso andar. Tem um quê de humor nele, não muito, mas tem alguma coisa ali. E eles acabam fazendo uma dupla dinâmica, bem dinâmica mesmo. Existe um dinamismo aí entre os dois personagens que fica legal, assim, fica interessante de assistir. E por último eu quero destacar uma outra atriz, que é a Nadia Alexander. Ela faz uma personagem chamada Nadine, que vai ser muito importante durante a trama, porque ela pode ter visto algo no momento do atropelamento, depois do momento do atropelamento. E ela interpreta, essa Nadia Alexander, ela fez uma personagem bastante importante em The Sinner, que também é uma série muito boa mesmo, assim, pra mim tá entre as top 10 ali da Netflix, com certeza.
E ela manda benzão, assim, e ela também faz um contraponto legal, porque a série toda a gente tá discutindo essa questão do negro, né? Ai, porque as pessoas acham que os negros são de gangue e que não tem pai, nananana. E a Nadine é uma branca, também de 15 anos, viciada em droga, e que os pais nem querem mais procurar, porque ela some tanto de casa que eles já estão, meu, ela deve estar por aí na vida, entendeu? Então faz um contraponto legal na história. Enfim, essa série é bem interessante, tem muita coisa pra analisar. Assista que é muito bom e comente aqui no canal o que você achou da série, o que você achou do que eu disse. Comente se você também tem alguma sugestão de alguma série, filme, documentário, alguma coisa que você gostaria que eu assistisse, comentasse, me avisa que eu vou procurar pra gente falar junto sobre isso, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e ativa as notificações, porque isso é muitíssimo importante, só assim você vai saber se eu coloquei vídeo novo no canal. E compartilha com os coleguinhas pra gente vir falar aqui mais de cinema, da sétima arte, que a gente gosta tanto, tá bom? Até!